Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje vamos meditar nos Salmos 21, versículos 1 e 2, que nos diz assim: O Rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos seus lábios. Queridos, chegamos ao Salmo 21. E nestes dois versículos que vamos meditar, dos muitos que tem neste salmo, nós vamos compreender algumas coisas acerca daquele que está falando e de como ele vê a quem está falando. Nós estamos vendo que o autor do salmo, ele coloca-se na expressão dizendo que o rei se alegra na força do Senhor. Esta é uma expressão que tem um significado muito profundo, porque um rei é uma pessoa revestida de autoridade, que tem muitos exércitos ao seu serviço e ele tem autoridade para enviá-los para resolver tudo aquilo que ele entende que pode ser algum perigo, alguma afronta para o seu reino. Mas o salmista, ele vai expressar-se aqui neste salmo dizendo assim que o rei se alegra na força do Senhor e não em sua própria força. Ou seja, o rei está dizendo assim: eu sou rei. Eu reconheço a autoridade que me foi confiada. Eu sei do exército que está à minha disposição, mas a minha confiança está na força do Senhor. Glória a Deus! E ele continua, então, dizendo assim: e na sua salvação grandemente se regozija, ou se alegra. Ou seja, o salmista está dizendo que a sua alegria está em saber que Deus é a sua salvação. Não é o seu exército, não é a sua força, não é o medo que ele coloca nos outros que podem tentar perseguir ou vir contra o seu reinado, mas é na salvação que provém do Todo-Poderoso. E ele continua dizendo: cumpriste-lhe o desejo do seu coração. Eu sou apaixonado por essa expressão, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele esquadrinha o nosso coração. Ou seja, ele visita o nosso interior para saber o que há dentro de nós. Então o salmista diz assim: olha, o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. Ou seja, o Senhor cumpriu o desejo do coração do rei. Olha, para Deus cumprir o que está em nosso coração, isso precisa ser agradável a Ele. E o rei está afirmando neste salmo, dizendo que o Senhor cumpriu o desejo do seu coração. E mais do que isso, ele diz ainda: e não desatendeste as súplicas dos seus lábios. Então vejamos 4 coisas interessantes que nós vamos destacar nesses 2 versículos. Primeira, um rei revestido de poder e autoridade. Segundo, um Deus que está acima de qualquer rei. Terceira, a confiança que este rei demonstra na força e na salvação do Senhor. E além disso,
o que nós vamos concluir neste salmo é que, além de o rei reconhecer a autoridade do Senhor, reconhecer a capacidade que Deus tem e a força do Senhor, ele ainda reconhece que esta força de Deus, ela é usada ao seu favor, a favor do seu reino. E a última declaração que ele faz é que, olha só o que ele diz: não desatendeste as súplicas dos seus lábios. Ou seja, ele está dizendo assim, aquilo que o rei pediu ao Senhor, em súplica, em oração, o Senhor ouviu. O Senhor manteve aquilo que o rei pediu em oração. O Senhor aprovou, o Senhor assinou embaixo, o Senhor outorgou aquilo que o rei pediu em oração. Então, meus queridos, olha e imagine o cenário. Um rei revestido de poder e de autoridade que reconhece que é rei, mas que acima dele há um ser que é aquele que lhe dá vitórias. Então, além de reconhecer, ele apresenta as suas necessidades a esse Deus, sabendo que este Deus pode responder, e aqui ele afirma que ele respondeu. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor, ele ouve e atende todos quantos clamarem a ele. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Deus pode te ouvir e ele pode te atender. Ele atendeu o rei que geralmente é um ser soberbo, e um rei é alguém que geralmente é um ser que não se coloca, em uma posição de humilhação, mas esse rei, ele se colocou em uma posição e reconheceu que existia alguém acima dele. Então, ele desfrutou da fidelidade de Deus, porque Deus não desampara aqueles que nele confiam. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e eu peço a você que venha estar aí seguindo o canal, indicando o canal para os seus amigos, para que assim eu e você possamos alcançar mais pessoas com a poderosa palavra de Deus. Obrigado pela companhia, eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.